Bom, aula 12. Essa aula vai ser um pouco diferente das outras, né? Das outras eu foquei muito nos componentes, nos elementos de máquinas, tá? Agora eu vou falar um pouco, relembrar, né, um pouco sobre o que vocês devem ter visto em disciplinas anteriores, né? Eu não sei como é que é a ementa da engenharia mecânica, mas no caso da engenharia de energia, né, para fazer elementos de máquinas, tem que ter efeito estática, resistência materiais, toda aquela história. Aí vocês podem ver um desenho que eu coloquei aí atrás, né, a diagramatização, deformação de um material dúctil, então um desenho aí de um parafuso aí sendo submetido a um esforço de tração, né? Então, tem alguns aspectos que eu vou, assim, né, relembrar, né, dessas disciplinas que imagino que todos vocês devem ter feito, só para mostrar, né, a relação com elementos de máquinas, né, porque até então, né, só falei, assim, dos elementos de máquinas e suas características, seus tipos, materiais, forma construtiva, etc., né? Mas eu acho conveniente, né, mostrar para vocês, né, algumas fórmulas, muitas delas vocês viram lá em outras disciplinas, tá? Só para unir, né, interagir os conteúdos delas, né? O conteúdo de elementos de máquinas aí com mais uma ou duas disciplinas, tá? E eu não garanto, vou tentar gravar esse vídeo também um outro assunto, tá? Que vai ser interessante, né? Não apenas na parte de elementos de fixação, mas em quaisquer elementos de máquinas. Bom, vocês vão ver depois. Eu não vou entrar em muitos detalhes por enquanto, não. Então é isso, tá? Alguns aspectos, com certeza, vocês viram, né, em disciplinas anteriores, tá? Até tá ficando mais devagarzinho aqui, porque à medida que vou inserindo cada vez mais conteúdo, cada vez mais material, né? O arquivo vai ficando mais extenso, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, porque agora eu fico lendo até demais. Tá bom. Então vamos lá. O que vocês podem ver aqui, né? Que eu peguei bastante conteúdo assim de um material, né? De uma professora lá da USP de São Carlos, se não me engano, tá? As falhas nos parafusos, eles podem ocorrer, né? Por ações externas, né? Como vocês podem ver nesses itens aqui, ações internas e devido a aspectos do próprio parafuso. Tá? Quando eu falo aspectos do próprio parafuso, pode ser suas características, propriedades, né? Como vocês podem ver aqui, falhas decorrentes ao próprio projeto do parafuso, né? Aqui, quando falo em falhas superficiais, que é o terceiro item aqui, são aspectos, até poderia ser aspectos assim, por exemplo, corrosão, né? Mas corrosão já está aqui embaixo. Mas quando fala superficiais, a geometria dos parafusos, a presença de sulcos, a presença de cavidades, por exemplo, para inserir um anel elástico ou alguma outra geometria para concentração de tensões, tá? Porque às vezes isso acontece mesmo, né? Então, às vezes, você elabora o parafuso, faz um projeto de um parafuso para provocar alguma trinca, algum colapso naquele ponto, ao invés dos outros por algum motivo, tá? Às vezes para facilitar a sua retirada, da sua desmontagem. Mas vamos lá. Falhas com os parafusos por escoamento, deformação plástica, e em projetos, inclusive nesse material aqui recomenda-se uma deformação plástica de até 0,2%. Isso é possível ser avaliado, observado, por meio de equipamento, né, dispositivos como Estregalge. O que é esse Estregalge? É um dispositivo, né? Extensômetro em português, né? Estregalge, extensômetro são dispositivos, bastante sensíveis, que detectam as dilatações, as deformações, melhor dizendo. São muito comuns quando tem, por exemplo, algum ensaio, né, de deformação plástica. Inclusive, as necessárias, as essenciais para desenhar para confeccionar, né, para fazer essa curva que está aqui atrás de mim, né, curva tensão-deformação. Então, como é que sabe, por exemplo, a deformação, né, aquele delta minúsculo, usando esses extensômetros, né, os Estregalges? Entre outros aparatos que existem, né, por meio de sensores, enfim, tá?
Sensores, inclusive, que podem ser usados para avaliar, verificar desempenho de eixo, se tem um desalinhamento, tá bom? Um desalinhamento axial, alguma vibração, enfim, tá? Então, vamos lá. Escoamento, deformação plástica, não precisa nem dizer, né? Uma tensão acima do limite de escoamento, tá? Por fadiga. Então, por que acontece, por exemplo, essas deformações? Por exemplo, deformação plástica, voltando um pouquinho. Por causa de alguma ação externa, né? Devido à situação, né? Onde o parafuso está aplicado, né? O esforço submetido por algum motivo aí no sistema mecânico, ou algum aperto acima do normal, né? Pode ser também. Tá? Então, às vezes, por algum agente externo, por exemplo, parafuso lá num vaso de pressão, ou algum dispositivo a qual, né, o parafuso está submetido, ou um uso inadequado dele. Né? Bom, fadiga, algum esforço cíclico. Aí vocês estão vendo atrás aí o parafuso que une, né? Que fixa dois materiais, né, duas placas. E aí, se tiver aí uma variação, né, dos esforços, né, em sentidos inversos, né, tipo esforços cíclicos, a longo prazo ele pode se romper, tá? E você pode até falar que pode ocorrer um desgaste, né, um colapso por cisalhamento, né, especialmente no ponto onde o parafuso tem seu menor diâmetro, geralmente no filete, né, entre os filetes. Então, por que pode acontecer, por exemplo, o deslocamento, né, mesmo que mínimo das placas, como vocês estão vendo o desenho aqui de trás? Por exemplo, numa estrutura aí uma estrutura aeronáutica, um avião, né, devido ao movimento de pressurização, despressurização, um vaso de pressão, né, altera aí a pressão, altera a temperatura, se for uma caldeira, um forno, etc., né, onde pode ocorrer processo de contração, dilatação dos materiais, tá bom? Então, vamos lá, por escoamento, por fadiga, superficiais que eu falei para vocês, por contato, não é muito comum, né? Até tinha falado nas primeiras aulas, né? Podendo criar até um poder galvânico, né? Um material aí imerso na terra, no solo, na água salgada, que às vezes permanentemente ou temporariamente fica dentro d'água, fora d'água, que é um dos piores, uma das piores situações, né, para corrosão, né, quando é molhada de vez em quando, né, contato com a água do mar e com oxigênio e logo em seguida. Flambagem, né, para quem não sabe, flambagem é uma situação qual tem uma viga, podendo ser um parafuso, inclusive, né, um elemento cilíndrico, comprido, isto é, com uma dimensão, aí, comprimento, altura, dependendo do contexto, muito maior do que o diâmetro, aí se aplica uma tensão de compressão, né, isto é, esforço em sentido contrário, e ao invés de comprimir, como a gente conhece nos ensaios de compressão, ele faz uma flexão, forma a barriga, né? Então, por exemplo, posso pegar uma caneta, agora que eu vi que não aparece aqui, né? Mas aqui aparece, uma caneta. Uma caneta, né, aplica esforços, né, em sentidos invertidos, aí ao aplicar o esforço, ao invés de amassar ou até simplesmente quebrar, que uma caneta de acrílico como esse aqui é mais fácil que quebre, né? Mas se fosse um material metálico, ele formaria uma barriga. Isso seria flambagem, tá? Um tipo de ensaio muito comum em estruturas metálicas voltadas para a construção civil, e até existe fórmulas, né, cálculos para flambagem, resistência à flambagem de parafuso. Por quê? Porque o parafuso, ao flambar, ele vai ter uma dificuldade, né, podemos dizer que quase impossível dele ser apertado, ser utilizado. Tá? Então, quando eu falo em flambagem, seria uma deformação permanente nestas características. Tá? Então, tem material, né, que mostra as fórmulas, que onde é possível efetuar cálculos, pegando aí as variáveis, né, como, por exemplo, recorrente aos esforços, as geometrias, para ter uma ideia da resistência. Aí, todos esses esforços vocês conhecem, atração, compressão, cisalhamento, flexão, torção, fadiga, flambagem, assim por diante. Eu até poderia falar influência, mas influência aí é uma situação onde o elemento está a uma temperatura muito alta, por exemplo, um parafuso dentro de um forno. Aí é algo muito específico. Tá? Um diagrama, como vocês já viram aí, acho que estática, resistência materiais, o que seja, né? Que todo mundo sabe, né? Todo mundo lembra, eu acho, né?
que tem aqui uma zona elástica, onde se aplica uma deformação aí ao concluir, né, ao terminar o serviço, né, de, tensão, de tração, né, ele volta ao seu estado original, né? Só que quando chega numa zona, por exemplo, aqui elastoplástica que é intermediária, né, zona plástica definitivo, né? Aí já iniciei uma deformação permanente e essa deve ser estimada nos projetos. Até falei agora há pouco, né? Recomenda assim parafuso no máximo 0,2% de deformação plástica, tá? E você sabe que ao alcançar a zona plástica, ela pode, quer dizer, aqui nesse ponto T, né, que é a tensão última, né, tensão máxima do T até o K, a ruptura é imprevisível, podendo ocorrer a qualquer momento, tá? Bom, acho que imagino que todos vocês lembram aí desse tipo de diagrama, né, para materiais dúteis, né, materiais frágeis como vidro, giz, por exemplo, né, essa zona elastoplástica, ela é desprezível, muito pequena, tá? Acho que não vou dizer que vocês devem ter visto essas fórmulas, né, em outras disciplinas, tá? Porque essas fórmulas aqui eu peguei desse material aqui, uma professora, né, Silveira, o último sobrenome, e adaptados aos parafusos. Por quê? Porque os parafusos, né, são elementos de fixação cujos filetes eles têm uma certa declividade, né? Permitindo aí o aperto e o desaperto. E o ângulo, né, do filete é esse ângulo lambda. Tem o ângulo lambda, né, que é aquele ângulo do filete. Quando você vê como é que se fala, né, o parafuso de perfil, né, você vai subindo, e aí, inclusive, tem lá digamos, o ângulo alfa, tá? Deixa eu ver, ângulo lambda, né, que é o de perfil, em que você, como é que se diz? É isso mesmo, quando você está de perfil. E o ângulo alfa, como você vê por cima, tá? O ângulo alfa você vê por cima, porque, claro, parafuso é elemento de seção circular, tá bom? Então, esse aqui é um diagrama, né, de esforços, né, típico de um parafuso, tá? Esse diagrama aqui é naquela situação em que você está apertando o parafuso, né? Quando você coloca o parafuso, né, na porca, no furo, etc., no furo rosqueado, e aí o esforço ele vai do começo do filete e vai avançando, né? Vai para cima, até apertar. Então, por isso vocês estão vendo aqui, PR é o esforço necessário para aperto do parafuso. O diagrama do slide seguinte é o contrário. Aqui, PL, né, para o desaperto. As fórmulas são as mesmas, né? Por isso que aqui no slide seguinte eu dei uma simplificada. Vou explicar agora. Então, para fins de cálculo, por exemplo, né, de esforços de cisalhamento, por exemplo, de tensão, né, é necessário fazer um diagrama como esse aqui, dos esforços, né? Então, PR aqui é o esforço para aperto, o N é a força normal, a superfície do filete, e aí tem o Mi vezes N, né? O Mi é o coeficiente de atrito, tá? E aí tem as dimensões aqui, né? πdm, né? O diâmetro nominal do parafuso, o L é a extensão da rosca, né? A extensão da rosca é ter o passo, né? O passo seria o L dividido por Nzinho, né? Que é o número de filetes. Então, aqui, para os cálculos, por exemplo, de tensão, né? Por tração, aí calcula, por exemplo, aqui a área, né? O ATzinho, é bem mais para frente, eu vou mostrar uma tabela que também está disponível em um famoso livro que eu vou comentar daqui a pouco, de elementos de máquinas. Então, aparece lá, né, as especificações, né, dos parafusos, né, por exemplo, se for pensar no parafuso sistema métrico, né, M1, M2, M3, M4, é uma tabela que eu tinha mostrado em vídeos anteriores, só que com o diferencial que esse aí que eu vou mostrar daqui a pouco, ele além de mostrar algumas dimensões, né, por exemplo, diâmetro nominal, aparece também esse AT, que é a área necessária para efetuar os cálculos como esse aqui, ó, que é a tensão, né, que é igual a força sobre essa área, tá? E, bom, você pode até fazer esse cálculo aqui, né, tomar com a seguinte decisão, né, comparar com a tensão de escoamento,
tá? Mas na prática, assim, uma forma mais completa, né? Efetuar vários cálculos de tensão, como vou mostrar daqui a pouco, mas você pode fazer um cálculo bem simples, onde você obtém essa força resultante, que é o F, né? Que é PR, vezes força normal, μn e tal, e obter esse F, aí você calculou aqui a tensão, você pode comparar com a tensão de escoamento do parafuso, por exemplo, né? Só que é algo muito mais complexo que isso. Vocês estão vendo aqui, né, aqui você pode imaginar, né, com o invés de ter apenas uma força, né, até apenas um esforço. Por exemplo, aqui é o esforço de aperto, mas após o aperto, né, enquanto, digamos, né, o parafuso estiver trabalhando, ou parafusos estiverem trabalhando, vamos dizer um parafuso só, unitário. Enquanto um parafuso estivesse trabalhando, estivesse sendo submetido a determinados esforços, enfim, né? Você pode imaginar uma somatória desses esforços em cima desse parafuso, tá? E aí todas essas variáveis, como vocês estão vendo aqui nesse diagrama, tá? Diagrama de esforços. E aqui, por exemplo, a fórmula, né? PR igual a N. Então, isso aqui é como é que se diz, né? A fórmula do aperto, né? Do aperto do parafuso, tá? Até peço desculpa, eu cometi um erro agora há pouco, eu falei desse mi, né? Que é o coeficiente de atrito, na verdade é o Fzinho, tá? Tanto que mais para frente aparece aí uma tabela, tá? De coeficientes de atrito do conjunto, né? Por exemplo, parafuso e porca, dependendo do material, vocês vão ver daqui a pouco. Então é isso, tá? Aí tem os seus esforços, né? E até chegar aqui, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, PR, né? PR minúsculo, igual a F, né? Que é essa força aqui, vezes Fzinho, aí tem o L, que é o comprimento, né? Da rosca, πdm, assim por diante. É a força de aperto. Aí tem a força do afrouxamento, tá? Que é uma fórmula bem parecida. Tá? Do desaperto, poderia até colocar outras fórmulas aqui, né? Mas é só para apresentar a vocês. E aqui os torques, tá? Os torques necessários, né? Para aperto, se for TR, ou afrouxamento, desaperto desse mesmo parafuso, tá? Sempre com as variáveis aqui, F, diâmetro, fator F que é tabelado, L que é o comprimento, dm que é o diâmetro, digamos que é o diâmetro do nominal do parafuso, né? Por quê? Da seção, do centro do parafuso até o meio do filete e tal, né? Porque não é não é o diâmetro máximo, não. Até pelo menos a metade do filete, tá? Acho que deve ter uns diagramas aqui, não sei se eu coloquei. Esse serve, tá? O DN, esse aqui, é o diâmetro que vai desde... Ou melhor, vamos falar do raio, né? Se fosse Rzinho M, seria aqui do centro até o meio do dente, tá? Da profundidade do filete. Falei dente agora, da profundidade do filete. Vamos voltar aqui. Então, tá, tem os torques TR e TL. Bom, como falei, né, os coeficientes de atrito é a relação entre o material do parafuso, vocês estão vendo aqui aço, até mesmo a condição, né, se o parafuso estiver no ambiente seco ou embebido com óleo, né, lubrificado, bronze, né, que é muito comum por ser material bastante duro, muito comum em parafusos, porcas, chavetas, por exemplo, né, inclusive latão. E aqui, aço, bronze, latão, essa sigla aqui é de ferro fundido, que é um material mais barato. Tá bom? Então, são os coeficientes de atrito. Vocês estão vendo que as escalas são grandes, né? As faixas são grandes, porque depende de várias situações, várias variáveis, né? Apenas selecionar aqui o material do parafuso da porca, pronto, pega o F. Tem algumas variáveis aí, vai depender muito da metodologia, né? Do trabalho, né? Da pesquisa, a qual foi obtido esses valores. Tensão de esmagamento, tá? Como o próprio nome diz, né? Tensão aplicada aí para resistência ao esmagamento do conjunto porca-parafuso, tá? E isso é essencial, né? Porque muitas vezes, né, se aplica um torque acima do normal, um trabalho mal feito, acaba até mesmo desgastando o parafuso, até uma situação mais extrema, até piorar o aperto, né? Achar que está
apertando, né? Mesmo, sabe, mesmo achando, né? Não precisa recuperar o parafuso depois do desaperto, né? Mas às vezes se aperta, desgasta aí, pode até piorar o aperto, né? Até esqueci de mostrar, né? Tem umas fotos aqui que eu peguei na internet, mas só para de curiosidade, né? Que às vezes é essencial, né? Um trabalho bem completo de engenharia, de projetos, né? De quantidade, distância dos parafusos, né? A disposição delas, o material, enfim. Aí eu tinha até falado em vídeos anteriores, né, de alguns casos, né, onde você coloca duas porcas, tá? Duas porcas uma em cima da outra, né, para garantir o aperto, principalmente em situações onde a vibração é bastante grande, algum esforço estático é constante também, como por exemplo prensas, tá? Vocês estão vendo aqui que alguma essa aqui duas a foto do mês, estão vendo aqui que eu peguei de banco de imagens, né? Só para ilustrar aqui a aula, né? Então aqui tem uma porca uma em cima da outra, né? Poderia pegar poderia ter uma porca mais elaborada, sim, mas são porcas simples, facilmente disponíveis no comércio e colocou uma em cima da outra para garantir o aperto, tá? E a partir daí, né? Todo o trabalho em cima de valor de torque é alterado, tá? Porque, pelo menos na teoria, né? Se colocar uma porca, o torque vai ser 1, mas se colocar 2, né? Você pode até exigir um valor menor do torque, enfim, né? Pelo menos na teoria. Mas se colocou aqui porque ele é essencial para situações onde há vibração e também situações de alta confiabilidade, alta responsabilidade, situações onde um sistema, né, mecânico, mesmo que estático, isso aqui parece ser talvez uma estrutura estática, né, ela não pode ter problema de jeito nenhum, né? Mais para frente eu vou falar para vocês sobre o conceito de confiabilidade. Aí vocês estão vendo aqui do lado direito em cima, né, uma estrutura onde você coloca aí porcas e sentidos invertidos, né? Então o engenheiro aí imaginou, né, uma situação, convencionou assim, ter uma situação que achou justo, né, adequado fazer um projeto como esse aqui. A foto de baixo baixo à esquerda, né? Tô vendo aí tem duas porcas, né? Uma do lado do outro do tubo. Esse aqui é só para ilustrar, né? O risco que se tem aparentemente, né? Uma corrosão bem superficial, mas está superficial já na porca, tá? Tomar muito cuidado com isso, tá? Porque na falta de cuidados, na falta de um desengripante, de um anticorrosivo ou uma proteção qualquer aqui, né? Então, todos aqueles cálculos que vocês começaram a ver agora há pouco, né, que vocês viram em disciplinas anteriores, até para quem principalmente é da área da engenharia de produção, que faz trabalhos de confiabilidade, então todo o trabalho em cima disso pode se tornar em vão devido à falta de cuidados em cima de uma estrutura como essa aqui. Do lado direito e baixo, vocês estão vendo é um trilho ferroviário, que tem uma situação, né, de fixação dos trilhos, e sabe-se que é um esforço súbito, muito grande, decorrente ao peso do vagão, né, do veículo ferroviário, né, locomotiva, vagões, etc., né, independente seja de carga, de passageiros, enfim, e essa responsabilidade aumenta se trata em trem de passageiros, aumenta se o volume de carga for muito grande, né, inércia muito grande, e também se for em trem de alta velocidade. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Quanto maior a velocidade, quanto maior a carga, maior o risco de mortes, né? Porque a partir de certo ponto, né, fica algo mais inevitável, né? Mais para frente, falar de confiabilidade, eu falo sobre isso. Vocês estão vendo aqui que é um conjunto em que o conjunto de fixação aqui está fixado em todos os dormentes, né? Os dormentes, essa estrutura geralmente de madeira ou de concreto, né? Até um anel diferenciado, enfim. Então, vocês imaginam aí a responsabilidade que é ao projetar e também manter conservado uma estrutura como essa aí, uma estrutura ferroviária aí, os trilhos ferroviários, né? Aqui é só uma foto que eu peguei também na internet, né? Só para reforçar e ilustrar aí o conceito de parafusos elásticos, né? Até mostrei o vídeo um tempo atrás, uns vídeos atrás, né? Um vídeo que eu peguei na internet sobre manutenção automotiva, onde é essencial, né? Por exemplo, abrir o motor, né? Fazer limpeza ou efetuar alguma manutenção, além de trocar, né?
a junta de cabeçote, né, é conveniente trocar os parafusos, porque esses parafusos tem esse nome, né, não é porque é feito de material elástico, é feito de metal, só que eles são descartáveis, tá? Porque a partir do momento em que se aplica um torque para garantir o aperto, ele já sofre uma deformação permanente de tal forma que ao retirá-lo, você consegue até retirar normalmente, não precisa de nenhum artifício, não. Você até consegue retirar, usando aqui, por exemplo, parece, não sei se é Ali ou Torx, mas isso não importa. Você até consegue retirar, mas já vai ter uma deformação de tal forma que não vai garantir o mesmo aperto que tinha antes. Então, convém descartar, levar para reciclar, levar, jogar fora, né? E aqui uma turbina, tá? Aparentemente uma turbina a gás, onde tem uma gama enorme aí de elementos de fixação, né? Como se fossem parafusos, né? Então, imagina a responsabilidade que é uma máquina como essa, né? Onde tem todo um aparato aí, né? Toda uma metodologia de aperto, né? Como eu até falei nos vídeos anteriores, você não aperta um parafuso de uma vez, né? Tem uma situação, você aperta, aplica um torque, e tem uma alternância, né, de parafuso ao apertar, depois conclui essa alternância, aperta por ângulo, aí a mesma alternância, né? É que eu tinha falado, né, no vídeo anterior, né? Sobre esta sequência de aperto aqui de um cabeçote, por exemplo. Então, imagina a complexidade se for uma turbina a gás. Bom, vamos continuar aqui, né? Então, eu tinha parado neste slide, né? E aqui, bom, desculpa, eu tinha parado nesse slide aqui, tensão de esmagamento tá aqui, material do parafuso, material da porca. Vocês estão vendo aqui, né? Então, dando como referência aí o material da porca até mais duro que o do parafuso, tá? Só de curiosidade, né? Aqui, PSI é uma medida do sistema inglês, né? Enfim, eu peguei isso aí de uma apostila só para ilustrar. E essa tabela que eu tinha falado antes, né? Que tem lá as dimensões, né? Dos diâmetros, essa tabela vai até CIF 10, da do série convencional, né? Passo grosso, que chama aqui, vai até diâmetro de 100 milímetros, ao passo que da série fina, né, vai de 10 até 110 em diante. Vocês estão vendo que do passo grosso vai de 1,6 até 100, do fino vai de 10 a... Esse é o limite, né, imagino. Não, brincadeira, esse é o limite nada. Vai ter até um limite aqui que talvez vai além dessa tabela. Só para relembrar, né, o passo fino, né, o qual o número de filetes, número de filetes por comprimento é maior. Tá? Vocês podem ver aqui pelos passos, né? Do passo fino os valores são menores do que do passo grosso, considerando os mesmos diâmetros. Para quê? Quanto mais filetes, maior a área superficial, maior a resistência. Tá? Você pode aplicar torques maiores, situação onde as vibrações são maiores, os esforços são maiores. Eu falo muito de vibração, né? Porque eu sempre fico imaginando, né, aquela tal da peneira vibratória, né, da indústria de açúcar, por exemplo. Falo isso que eu já vi, né, como ela funciona. Mas pode ser usada aí qualquer esforço diverso aí, esforço de cisalhamento, fadiga, o que seja, né? E aí até descobri, né, que tem o ultrafino, tá? Não tem uma tabela, né, mas existe ultrafino, que é uma situação onde requer de maior responsabilidade, né, maior confiabilidade, vibrações maiores, situações aí que exigem resistências maiores, tá bom? Só que o diferencial, né, em relação a uma tabela que eu tinha mostrado para vocês que eu peguei do material do Telecurso 2000, que esse aqui mostra a área de tração, né? Então, esse ATzinho, você pode colocar aqui nas fórmulas, como vocês estão vendo aqui, ó, ATzinho, tá bom? Tá? Então, assim, vamos lá. Voltando, né? Então, por exemplo, esse sigma Tzinho aqui pode ser uma tensão última, né? Desculpa, última não, né? Uma tensão máxima de escoamento, tá? Deixa eu ver se aparece aqui, já não lembro mais. Pode ser, por exemplo, o limite aqui da zona elástica, ou 0,2%, ou uma tensão ao qual se aplica, né, até 0,2% da deformação, né? Um delta minúsculo é igual a 0,2. Aí, a partir dessa tensão, né,
você pode obter aqui o F, né, que é a força máxima a ser aplicada, inclusive comparar com esse PR aqui, que é o esforço de aperto. Claro, se o esforço de aperto for maior, vai ocorrer aí uma deformação plástica além a lei do estipulado, ou um esforço de desaperto, aqui um PL, né? Então, assim, aqui tem o coeficiente coeficiente de atrito, né, que é um fator multiplicativo, você multiplica aí com, por exemplo, aqui vocês estão vendo com, antes de somar, né, com as variáveis da geometria do parafuso, multiplica com F, que é a força, né? Então, estão vendo aqui que varia, né, de acordo com o material. Acho que aqui é maior aonde? Aço seco no próprio aço, tá? Faz sentido, né? Porque óleo de máquina, no caso lubrificante, né? Então o lubrificante tem o objetivo exatamente de diminuir o atrito, tá? Facilitando o aperto e facilitando o desaperto, né? Então, você faz projetos aí de engenharia, tal, você tem que levar tudo isso em consideração e, claro, na prática você tem que colocar mesmo a situação que foi projetada aqui nos cálculos, né? Então, muitas vezes é difícil conciliar o que o engenheiro faz com o que o funcionário lá no chão de fábrica faz. Então, muitas vezes coloca lá o lubrificante de uma forma inadequada ou coloca um lubrificante errado, bem mais para frente, né, nos próximos vídeos, vou falar sobre lubrificação, os tipos de lubrificantes, usa óleo, usa graxa, óleo mineral, óleo orgânico, sintético e assim por diante, né? Então, certamente que há diferença das propriedades, das características desses óleos. E talvez seja por isso também que a diferença entre o valor mínimo e o valor máximo que vocês estão vendo aqui seja tão grande. Bom, tensões atuantes no parafuso, aí, por exemplo, né, de rosca quadrada, que tem suas geometrias, dimensões, tamanho, espessura do filete, assim por diante. Aí tem todo o cálculo, né, que pode ser feito, né, por exemplo, aqui tensão de torção, tá? Porque, assim, você aplica o torque aqui, o T maiúsculo representado pelo torque, né, os dados aqui da geometria desse exemplo de parafuso, tá? A tensão aplicada decorrente ao torque, né? De aperto ou desaperto, né? Cálculo da tensão axial, uma fórmula aí bem, todo mundo conhece, né? Força sobre área, né? Aqui só está a questão de referencial, né? Por estar negativo, né? A cálculo de tensão para apertar, né? Se for para afrouxar, né? Aí seria positivo. Tensão crítica antes da flambagem, aquela situação que eu falei antes para vocês, né? Atenção, a fórmula é essa aqui, a qual, por exemplo, LE sobre ρ, é essa fórmula aqui, tá? Que o ρ, ele leva em consideração até mesmo o momento de inércia, tá? Porque isso, geralmente, flambagem ocorre o quê? Em sentidos invertidos, né? Por exemplo, de cima para baixo, ou na horizontal esquerda para direita, né? Sentidos mesma direção, sentidos invertidos, né? Então, seria flambagem, aquela situação que forma lá uma flexão decorrente desse esforço. Porque flexão também por exemplo, tem uma barra engastada, em inglês é cantilever, né? Cantilever. Uma viga engastada, aí você aplica um esforço aqui, se for gastado fixo aqui, você aplica uma força, faz isso aqui, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, esse SR é um esforço aí decorrente aí a uma possibilidade de ocorrer uma flambagem, só que as variáveis aqui dependem, por exemplo, do I, que, por exemplo, é momento de inércia. Vocês se lembram, né, que o momento de inércia depende da geometria, da massa dele e também do ponto onde é aplicado o esforço, né? Vamos lá. Cálculo da tensão superficial da rosca, né? Aqui a tensão igual a menos 2 vezes F, π dm, né? O diâmetro nominal, vezes o N, número de filetes, tá? O Pzinho é o passo, tá? Passo é a distância dos filetes. Tensão de flexão da rosca, tá? Esse C é que algumas literaturas aparece Czinho, aqui parece C maiúsculo, tá? Que é a distância entre o centro, né, por exemplo, né, o eixo do parafuso até, por exemplo, onde é aplicado o esforço, né, a força. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Eu acho que
Tá, aqui, por exemplo, estão vendo aqui Dzinho, Mzinho, né? Então, o Czinho é metade dele, tá? Porque é do centro até a força F aplicada, né? Geralmente aqui no centro, tá? Então, aqui, cálculo de tensão de flexão da rosca, até chegar esse aqui, né? O esforço aqui, Bzinho, B minúsculo, né? Vocês estão vendo as diferenças, né? Tensão superficial da rosca, B maiúsculo. Tensão de flexão da rosca, B minúsculo, né? C vezes F, sobre π vezes drzinho, N vezes o passo, né? Só que esse dr aqui, na verdade, é o diâmetro interno, né? O menor diâmetro do parafuso, tá? Drzinho, ao passo que da tensão superficial dm, que é um valor maior, bom? Mesma coisa, né? O resto é NT aqui, o Nzinho é o número de filetes e o P é o passo, igualzinho aqui dessa fórmula. E também tem cálculo da tensão transversal de cisalhamento, tá? Então, é exatamente a metade, né? Vocês estão vendo aqui exatamente a metade da tensão de flexão da rosca. De novo, com certeza, em disciplinas como resistência materiais e estática, talvez, vocês viram cálculos, né, de flexão, tensão superficial, cisalhamento, torção, talvez até flambagem, tração e assim por diante. Só que essas fórmulas são aplicadas para parafusos, né? O intuito aqui dessa disciplina não é mostrar, toda vez que mostrar um elemento o elemento de máquina, mostrar as fórmulas específicas. É só mostrar para vocês, né, que em um projeto de engenharia, né, isso é essencial. Basicamente, né, você efetuar esses cálculos, tá? Então, existem fórmulas adaptadas para chavetas, fórmulas adaptadas para solda, tá? Até poderia aqui mostrar, né? Mas a carga horária da disciplina não é conveniente para isso, tá? Mas com certeza o pessoal da engenharia mecânica vê em outras situações, né? Mas é interessante, né? Até você, no projeto, você comparar, né? Porque às vezes tem aquela situação em que você fica na dúvida, eu uso solda ou uso rebite, né? Ou até mesmo, né, embora solda seja elemento permanente, parafuso provisório, você pode até usar o parafuso como algo permanente. Nada impede, né? É... Às vezes, por exemplo, uma estrutura, uma ponte, você coloca lá parafuso e deixa. Só que depois de alguns anos, tem lá o processo, todo um, pelo menos na teoria teria que ser assim, um programa, né, de manutenção de uma ponte, e aí cabe apenas garantir o aperto, só apertar, tá? Como tem marcas de carro em que na manutenção preventiva, depois de um tempo ou uma quilometragem, tem até lá o reaperto de algumas peças. Existe, tem marca que necessita de reaperto, tá? Não apenas aquelas manutenções que todo mundo conhece, que é troca de óleo, troca de fluido, de filtros, etc. Tem os que exigem reaperto de alguns parafusos, né? Pode até ser esquisito, mas, enfim. Então, como falei, o parafuso pode excepcionalmente ser usado numa situação concorrente ao rebite, concorrente à solda. Você faz esses cálculos aqui, né? Aí você faz os cálculos de tensão axial, de flambagem, torção, usando outros elementos, né, de fixação. Por exemplo, esse aqui, dando exemplo, um parafuso de rosca quadrada. Então, todas as fórmulas aqui baseadas na geometria da rosca quadrada, né? Muda um pouco se for rosca redonda, dente de serra e assim por diante, né? Procurando na literatura, vocês encontram, né, todo o desenrolar das fórmulas, né? Como chegou até essas fórmulas finais aqui. O objetivo dessa disciplina não é ficar destrinchando essas fórmulas, mas só mostrar que elas estão disponíveis e são essenciais em projetos mecânicos, tá? E, de novo, né, das fórmulas adaptadas para outros elementos, né, mas com a mesma preocupação, resistência a cisalhamento, torção, tração, flexão, flambagem, assim por diante, tá? Enfim. E vocês vão ver daqui a pouco, né, que é essencial efetuar esses cálculos para que faça, não sei se alguns vocês já viram, né, alguma disciplina, né, tensões por von Mises.
né, que o nome é de origem alemã, não sei, o que seria essa tensão de von Mises? Eu confesso, vi isso no meu estágio, tá? É a soma, digamos que a soma, de certa forma, né, é a inserção dos esforços em diferentes sentidos, diferentes direções, tanto o que vocês estão vendo aqui, tensão de tração ou compressão, ou até mesmo esse tal aqui que representa esforço por cisalhamento. Então, por que eu coloquei essas ilustrações aqui bem elementares, né? Isso aqui, né, tensão de von Mises bem elementar, né, não é específica de parafuso, mas vocês sabem que, por exemplo, parafuso, vocês aplicam esforço e um sentido, por exemplo, para aperto. Desculpa, e uma direção para um aperto. Para desaperto na mesma direção, só que sentido invertido. Mas por algum motivo pode ter um esforço axial, né? Vamos supor que para aperto seja esse sigma x, tá? Mas por algum motivo pode acontecer um esforço sigma y. Para parafuso, geralmente sigma y é igual a zero, um esforço axial. Mas pode acontecer alguma vibração no sentido sigma z, tá? E aí tem os esforços de cisalhamento, vocês estão vendo aí, né, que é por plano, né, xy, yz, zx, né? Enfim. Então, para que servem essas tensões? Eles têm por intuito adicionar todos os esforços que foram calculados, né? Que é, por exemplo, tensão superficial da rosca, esse sigma B maiúsculo, tá? E um deles aqui, dependendo da direção, né, da posição de estar o parafuso. Tensão transversal de cisalhamento, mesma coisa, tá bom? Que mais? Tensão de flexão da rosca também, tensão axial e assim por diante. Alguma desses cálculos aqui vocês podem inserir no final das contas aqui dentro dessa fórmula de von Mises. Para que tudo isso? Para obter esse valor final, né, a tensão de von Mises final, e comparar com a tensão de escoamento do parafuso. Então, por exemplo, se esse cálculo aqui, tensão de von Mises deu 1.000 e a tensão de escoamento é 1.200, beleza, está valendo, o parafuso aguenta. E aí vocês podem até confeccionar, né, desenhar-se elipse de von Mises, que é uma representação gráfica, né, dos esforços, né, em duas dimensões, né, 1 e 2, né, aí vai depender aí da direção, né, de algum desses esforços. Para quem já viu, né, até não dá para esquecer, né, do círculo de Mohr, né, que é onde há aí a inserção dos esforços de tração, compressão e também de cisalhamento. Tá? Até para encontrar pontos, né, máximos de resistência. Tá? Só que lá é círculo de Mohr, que é um círculo, aqui é uma elipse. De novo, a intenção aqui não é pedir para vocês calcularem, fazer exercício em cima disso, tá? Porque o intuito aqui é mostrar, passar outras informações, né? Outras considerações a respeito de elementos de máquinas que eu acho que é essencial. Mas o que é importante mostrar aqui, para quem vai aprofundar, né, principalmente o pessoal da engenharia mecânica, isso é essencial nos projetos mecânicos, para comparar os diferentes elementos de fixação e até mesmo comparar, por exemplo, os diferentes parafusos, porque tem parafusos que você coloca lá uma guarnição, né, uma vedação, e aí a vedação geralmente é de outro material, né? Então o negócio fica um pouco mais complexo, tá bom? Aqui, por exemplo, desenho aqui a representação gráfica de baixo, a presença de um colar, que nada mais é do que um pescoço, como se fosse, falei, pescoço não, como se fosse quase um chapéu, né? Uma viseira, sei lá, mas é uma superfície estendida. Para quê? Se ter essa superfície estendida, né? Aumenta a distribuição de carga, aumenta a área superficial, tá? E aí tem um outro conceito aqui que até poderia ter falado antes, né? Mas achei melhor falar agora, que é o conceito de pré-carga, que é muito comum, né? Por exemplo, para inserir, né? Para inserir qualquer elemento de máquina, né? No sistema mecânico. Então fala, por exemplo, cálculo de pré-carga do parafuso. Também fala em cálculo de pré-carga para inserir um rolamento no mancal. Tá? Mais para frente, acho que eu vou acabar falando mesmo que rapidamente sobre essa pré-carga de rolamentos também. Então vamos lá, pré-carga seria o quê? Como o próprio nome diz, é aquele aperto inicial, né? Digamos que não, inicial não, desculpa, é o aperto, né?
desde que não seja submetido a uma deformação plástica. É aquele aperto que a gente tem, né? Até dizer chega, né? Você aperta lá coloca lá um parafuso lá numa bucha que está numa parede, aí você sente, né, que não vai mais, pronto, é pré-carga. Então, essa pré-carga é essencial, né, para garantir aí digamos, se for pensar um sistema mecânico aí, onde tem mais de um parafuso, né, é para garantir uma certa estabilidade, resistência a vibrações, enfim, né? Então, você tem lá a pré-carga, você garante o aperto, mas não ocorre uma deformação plástica. Aí depois você pode colocar aqui até uma carga maior, né? Até lembrando aí o caso dos parafusos elásticos. Que, como vocês viram, né? Parafuso elástico, né? Tem uma sequência lá de aperto, e muitas vezes você aperta, você aplica um torque em valor, né? Que está disposto nas tabelas, e depois se aplica um outro que é angular, né? Aqui está até errado, na verdade, aqui no número 2 seria o número 3. Então, aqui esse torque seria a pré-carga, né? Só que a pré-carga é dada em F, né? Que é força, que é torque, né? Torque, para todo mundo sabe, né? Força vezes a distância entre o eixo do parafuso com o ponto de a força aplicada, né? Então, vamos lá. Aqui, cálculo da pré-carga, tá? Aqui tem a representação, né, dos esforços. Aqui, por exemplo, com a presença de um colar, né, tem até uma adaptação das fórmulas, né, usando aqui o colar. E aqui, por exemplo, o cálculo da pré-carga, né, F igual a K vezes a área vezes SP, que é a tensão, né? Então, você pode até colocar assim, né, S igual a F sobre K vezes A de área, né? E o K é uma constante variando entre 0,71 e 0,9 no caso de carregamentos estáticos. AT é a área de tração e SP é a resistência de prova. A área de tração AT é o que está aqui nessa tabelinha aqui. Tá bom? E que leve em consideração, né, o diâmetro de Mzinho. Vocês estão vendo esse desenho aqui. Isto é distância, né, entre os pontos onde você aplica o esforço, a carga. E aí você pode calcular também, né, o deltazinho, né, que é o que eu falei agora há pouco, né, que parafuso geralmente, né, recomenda no máximo 0,2, né, de deformação plástica. E aí é o que? O delta, né, que é o deformação plástica, igual a força, vezes o L, né, que é o comprimento total da rosca, né, sobre a área, vezes módulo de elasticidade, né, que é tabelado, depende do material, tá bom? E esse T aqui é o torque, só que um torque adaptado com a presença do colar. Então, esse lado direito aqui dessa somatória, FI vezes Fzinho C dC sobre 2, o torque, um torque complementar decorrente aí à presença do colar. Então, de novo, o colar, né, é uma superfície estendida em que visa garantir aí o aumento da resistência devido ao aumento da área superficial entre o próprio colar e o sistema mecânico. Então, esse colar, se for procurar na internet, vocês vão ver lá que é um parafuso, muitas vezes é um parafuso sem cabeça, tá? Aí tem essa rosca e tem essa superfície estendida, tá? Então, nesse exemplo aqui, vocês inserem nesse parafuso por baixo, tá? Não, falei besteira, desculpa, por baixo não, né? Porque tem o colar aqui, o diâmetro é maior do que os furos, né? Mas, enfim, vocês inserem, né? E geralmente vocês veem aí esse tipo de parafuso sem cabeça. Mas vamos lá. Torque vezes Fi, dm, tá. Tangente de lambda, né? Que é o ângulo do filete, né? Vendo de perfil. E aí tem esse alfa, né? Que é um ângulo visto por cima, né? Do filete. Olha só que interessante. Fator de atrito vezes secante, tá? Que é uma das funções lá trigonométricas, que eu me lembro é 1 sobre seno, né? E é isso, tá? Então, é possível calcular o torque. Se não tivesse esse colar, seria essa fórmula aqui do lado esquerdo sem essa somatória, né? Só que para pré-carga. Vocês viram fórmulas anteriores e não considera a pré-carga, né? Fórmulas até mais simples, como essas aqui. Tá bom?
De novo, né, é essencial, né, nos projetos aí de projetos mecânicos, né? E isso serve muito bem para falar sobre outro assunto depois, né? Que tem um pouquinho a ver com engenharia, mais a ver com engenharia de produção, né? Mas é essencial quando fala de elementos de máquinas, que é o conceito lá de manutenção e confiabilidade. Bom, aqui, né? A representação, como eu tinha comentado aqui com vocês, né? As dimensões dm, né? Que é o diâmetro. Na verdade, a metade do dm seria, vamos supor, um rm seria a distância entre o eixo e o ponto de aplicada força, né, representado por esse círculo aqui, né, traço ponto. De novo, né, o ângulo lambda que eu tinha falado, né, o L, né, que é o comprimento total do filete. Aqui os esforços, tá? E aqui o ângulo alfa, tá? Que eu tinha comentado com vocês agora há pouco. Vamos lá. Então, o que eu mostrei, essas fórmulas, né, foi baseado aqui nesse material, né? Claro que nesse material tem muito mais informações, inclusive tem fórmulas, né, aplicadas a cálculos de esforço aplicados a solda, tá bom? Mas solda é algo muito complexo, né? Porque depende principalmente da qualidade do trabalho da solda. Parafuso é mais fácil, né? Mas algo mais uniforme, né? Isso geralmente, né? Está restrito aí ao processo industrial do parafuso, da porca. Ah, mas depende do parafuso? Sim, depende, né? Depende da conservação do parafuso? Também depende. Mas, enfim, né, agora a solda é algo muito mais complexo, como vocês viram aí na aula anterior, no que eu falei sobre solda, né, depende da qualidade do trabalho, das características ambientais, do material, da conservação do material, limpeza, etc. Né? Deixa eu parar aqui de compartilhar, estou para mostrar umas figuras aqui que eu estou sentindo falta, pode ser impressão minha. Sabe quando você sente falta de alguma coisa? Ah, lembrei, tá. Então, sobre cálculos, né, para fins de projeto mecânico, tá? Basicamente é isso, né? Não vou ficar cobrando exercícios, enfim, né? Porque não temos tempo, né? Também não é o foco dessa disciplina, a meu ver, tá? Não, é isso mesmo, né? Eu pensei que fosse. Agora que eu lembrei, tá mais para frente, mas tudo bem. Bom, eu não sei se eu continuo, acho que eu vou parar um pouco, tá? Porque acho que já não é que o vídeo está extenso, mas se eu começar um outro assunto não é tão curto. E aí sim o vídeo fica extenso demais. Tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre confiabilidade e manutenção, tá? E da mesma forma, né, esses conceitos de manutenção, confiabilidade, né, da mesma forma que os cálculos de projeto mecânico, eles servem não apenas para elementos de máquinas em geral, mas também serve para outras situações, né, e outras disciplinas, tá? Claro que o pessoal da engenharia mecânica vai ver com mais detalhes, da engenharia de energia acho que vai parar por aqui, tá? E é isso. Eu vou parar aqui, tá? Então, vou só para mostrar para vocês rapidinho, nem lembro se eu cheguei a mostrar para vocês no vídeo anterior, se eu mostrei foi até de forma acidental, mas só para mostrar por onde eu vou recomeçar. Aqui, ó. É que eu achei conveniente, né, mostrar as fórmulas, os cálculos antes de passar aqui, tá? E é isso. Então, até foi bom ter colocado aqui os números, né, do aula 12 está sendo agora, a aula 13 vai ser a próxima, tá? Acho que até o próximo vídeo talvez eu faça alguma mudança aqui, não sei. Bom, até daqui a pouco.